que se procura no tratamento da obesidade e, obviamente, nisso entra a cirurgia bariátrica, é um auxílio à mudança comportamental do paciente, que necessariamente tem que ser uma proposta dele, claro, não é da cirurgia. Você grampeia o estômago, não é grampear a cabeça. Então, eu acho que isso é fundamental. O paciente não pode ter uma ideia equivocada que ele senta na frente de um cirurgião bariátrico e a partir do momento que ele fala com o cirurgião, o problema dele da obesidade é do cirurgião e não mais dele. A estrela dessa história é o paciente, sempre vai continuar sendo. Olá pessoal, tudo bem? Vamos hoje iniciar mais uma entrevista do Blank Science, hoje com o Dr. José Afonso Salé. Salé é um grande colega, um indivíduo que opera aqui no hospital há muito tempo e ele vai falar hoje sobre cirurgia bariátrica. Salé, o que é essa nova resolução, a 2429/25, que saiu agora, o que ela muda em relação aos outros? Perfeito. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o Blank, a comissão científica do Blank, a qual você preside. É uma honra estar aqui com vocês. A gente faz cirurgia bariátrica e metabólica no Blank em São Paulo desde que iniciou. Hoje a gente tem aí próximo a 1000 pacientes operados nesses 3 anos. Que bom. Na verdade, eu acho que o tema mais palpitante da cirurgia bariátrica e metabólica no momento é essa nova regulamentação determinada. Basicamente, essa nova chancela do Conselho Federal, ela considera, além do índice de massa corpórea, as várias doenças associadas ou agravadas pela obesidade. Então, o que a gente já sabe de muito tempo é que o excesso de peso é uma manifestação visual, digamos assim, do problema da pandemia, que é a obesidade. Mas as doenças associadas é que são os principais determinantes. Então, o que aconteceu? O Conselho Federal de Medicina diminuiu o limite mínimo de IMC, que era 35, para 30, com doenças associadas ou agravadas. Além disso, eles determinaram uma série de doenças consideradas agravadas ou associadas a obesidades, dentre as clássicas, que são as doenças metabólicas, o diabetes, a dislipidemia, a hipertensão, também é o problema de doença do refluxo gastroesofágico, a esteatose hepática, que são problemas muito graves. Quer dizer, a gente tem 30% dos pacientes com IMC acima de 30 com doença de refluxo muito grave e uma associação com câncer de esôfago e de transição esôfago-gástrica bem maior do que a população em geral. Em relação à esteatose hepática, que é o acúmulo de gordura no fígado, a gente tem hoje como principal indicador de transplante hepático no mundo, não mais o álcool, a hepatite, que tem vacinas, mas a esteatose grave, que evolui para a cirrose. Então, isso dá força e dá respaldo a essa nova determinação. Além disso, eles também focaram numa população de adolescentes, que até então o limite mínimo para se indicar uma cirurgia bariátrica e metabólica, além desses quesitos que nós falamos anteriormente, era de 16 anos. Eles baixaram para 14, obviamente que considerações parcimoniosas e ver direitinho, muito critério para essa indicação, mas eles realmente ampliaram bastante. Nós acreditamos que com essa nova determinação existe um potencial de um aumento entre 20% a 30% de indicações de cirurgia bariátrica e metabólica no Brasil. Em relação a isso. E o que motivou o CFM a começar com isso, a atualizar essa parte? Olha, na verdade, o que se observa primeiro, nos últimos 15 anos, a cirurgia bariátrica e metabólica tem um grau de aceitação pelos pacientes que precisam e também pelas fontes pagadoras muito maior, porque ela deixou de ser uma cirurgia, embora seja uma cirurgia de alta complexidade, ela deixou de ser uma cirurgia de altíssimo risco, com potenciais de complicação muito graves. A evolução de tecnologia com procedimentos minimamente invasivos, acesso videolaparoscópico, tecnologia adequada, ela se transformou numa cirurgia praticamente do dia a dia.
com baixos índices de complicações ou de mortalidade. Então, isso aumentou a credibilidade do procedimento, e quando o paciente vê isso, e até mesmo as fontes pagadoras que eles observam o custo global de um paciente que tem doença de obesidade mórbida com complicações graves, é muito maior o tratamento clínico e a manutenção do que um bom tratamento cirúrgico com equipes especializadas, com o paciente bem preparado. Na realidade, o plano de saúde vai economizar quando o paciente faz a cirurgia, porque ele pode gastar no momento um valor um pouco alto, mas ao longo do prazo, dependendo até da idade do paciente, isso é um ganho fenomenal. Falando em depender da idade, em relação aos pacientes adultos e adolescentes, isso mudou alguma coisa? Olha, o que a gente vê muito claro é o seguinte: 80% dos pacientes adultos que a gente faz cirurgia bariátrica e metabólica já eram obesos desde a infância. Então, isso é uma história natural dessa doença. A gente hoje, no Instituto de Medicina Salé, tem 27 anos de experiência com cirurgia bariátrica e metabólica. Nós temos mais de 25 mil pacientes operados. O tempo médio entre o paciente começar a luta com a balança e procurar a gente ser operado é em torno de 18 anos. Olha só. Então, é muito claro, nenhuma pessoa chega a níveis de indicação cirúrgica da obesidade, doença metabólica, hoje e procura uma equipe cirúrgica amanhã. Ele esgota todos os potenciais. Hoje a gente tem alternativas de tratamento muito efetivas, com os procedimentos endoscópicos, endoluminal, balão intragástrico, as próprias medicações, esses análogos do GLP-1, que realmente mostram um resultado muito bom. Mas quando a gente considera que a obesidade é uma doença crônica, multifatorial, e que tem como característica ser recidivante, todas essas alternativas têm como um objetivo a transitoriedade. Realmente a cirurgia bariátrica e metabólica, criando alterações anatômicas na fisiologia de absorção e na parte endocrinológica, através dos hormônios intestinais, incretinas e tal, elas oferecem uma possibilidade do paciente ter um bom resultado em termos de perda de peso, controle ou remissão de doenças associadas e manutenção a longo prazo, que nenhuma outra alternativa, por melhor que seja, hoje consegue oferecer. Me diga uma coisa, obviamente o treinamento do cirurgião, a qualidade do cirurgião é fundamental, e isso a gente não põe em dúvida. Agora, o que você, quando você vem ao Blank, quando você vem ao hospital, o que você busca encontrar nesse hospital? A identificação do Instituto de Medicina Salé com o Blank é muito clara. A gente compartilha dos mesmos princípios, da mesma ideologia. O Instituto de Medicina Salé trabalha há 12 anos com o protocolo DERAS, que é uma sigla inglesa que basicamente quer dizer uma otimização do tempo de permanência hospitalar. Então, 95% dos nossos pacientes são muito bem preparados pela nossa equipe transdisciplinar antes da cirurgia, compensar doenças associadas, perda parcial de peso, interno no dia da cirurgia, são operados e em menos de 24 horas, 95% tem alta hospitalar. Tá. Então, isso vai muito ao encontro da ideologia de trabalho do Blank, que é um acolhimento diferenciado, uma estrutura física diferenciada, tecnologia adequada em termos de qualidade de centro cirúrgico, um fluxo de rotação de sala que também corrobora. Então, para nós foi muito bem-vindo o Blank, que, como outros hospitais de ponta em São Paulo, conseguiu rapidamente se estabelecer e dentro de uma filosofia de trabalho que nós compartilhamos há muito tempo. Que bom, me diz uma coisa, você falou aí quase 18, 20 anos de cirurgia bariátrica que ocorre. Quais são as técnicas de hoje que são mais indicadas e quais são aquelas que estão deixando ou deixaram de ser mais indicadas? Excelente pergunta. Olha, a gente tem
duas técnicas que eu diria assim são os carros-chefes da cirurgia bariátrica metabólica. São as clássicas do bypass gástrico, que é aquela que reduz o tamanho do estômago, que faz uma derivação parcial do intestino, proximal a nível de jejum, é o bypass gástrico, não é? E a outra é a gastrectomia vertical, o sleeve. É uma cirurgia que a gente retira basicamente 80% do estômago e não mexe no intestino. Então, essas duas cirurgias juntas correspondem hoje a mais de 90% das cirurgias bariátricas e metabólicas feitas no mundo, não só aqui no Brasil. E essa resolução do Conselho Federal de Medicina, ela desaconselhou, por exemplo, o uso da banda gástrica, que é aquela prótese que utilizava-se ajustando e tal, e as cirurgias mal absortivas, muito agressivas, como o escopinário. Então, ela trouxe para as cirurgias, digamos assim, mais derivativas, mais agressivas, as técnicas de modalidades de derivação ileal, mas não são mais distal, mas não tão radicais. Então entra aí a bipartição gástrica, entra aí o duodenal switch, entra aí o SADS e mini gastric bypass, que são as técnicas que permitem uma derivação mais distal do intestino, atuam mais a nível de desabsorção, tem um potencial de estímulo incretino endocrinológico do aparelho digestivo mais potente, mas tem em contrapartida uma possibilidade maior de evoluir com algum dano da parte nutricional e metabólica. Então, hoje a gente tem no arsenal terapêutico, em termos de cirurgia, todas as alternativas técnicas que precisarem. Por exemplo, essas técnicas de derivação ileal, as mais distal, a gente reserva para pacientes que têm doenças metabólicas graves, diabéticos, insulino dependente, de difícil controle por muitos anos, super obesos e MCs acima de 60, ou eventualmente nas raras indicações de cirurgias revisionais que se fazem necessárias. Você comentou a respeito da nutrição. Eu te pergunto, em 20 anos melhorou muito essa oferta de qualidade de nutrientes para o paciente bariátrico. Qual é a sua sensibilidade nisso nos próximos anos? Você acha que essas cirurgias que você citou, elas são menos ruins para o paciente em relação ao que ele vai ter que se nutrir lá na frente? Ou você acha que isso, com o tempo, acaba sendo compensado? Excelente pergunta. Eu acho que essa visão a longo prazo é fundamental. Primeiro, importante salientar que a cirurgia bariátrica não visa restringir a qualidade de vida gastronômica dos pacientes. Há pouco tempo atrás, um paciente brincou comigo e disse: doutor, eu sei muito bem que alface, ar e água emagrece todo mundo, mas ninguém aguenta. Com certeza. Então, eu ri muito e achei, eu tomei para mim essa. Às vezes eu lanço mão dessa daí. Então, é importante salientar que o que a cirurgia bariátrica faz é ajudar o paciente a ter saciedade mais precoce, ou seja, o pequeno grande milagre de comer menos quantidade, mas com qualidade né? e não passar fome, né? Em termos de derivação intestinal, que altera a absorção para mais ou para menos, fundamental em toda a técnica cirúrgica é haja uma reposição multivitamínica adequada. Mesmo na cirurgia que não deriva intestino, que é o sleeve, a gastrectomia, havia um crédulo indevido que não precisava suplementar. Precisa, porque ela tem um efeito de perda de peso bastante agressivo. E nesse período é fundamental. Afora que as vitaminas, algumas com ação, iniciam com a ação do suco gástrico. Exato. E tendo pouca quantidade, você precisa aumentar. Perfeito. E o que é interessante, às vezes, ai doutor, mas eu não queria tomar remédio. O remédio é o que você toma 1 ou 2 para hipertensão, 2 ou 3 para diabetes, para dislipidemia. Vitamina, o pessoal da academia toma um punhadinho de manhã, um punhadinho. Então, qual vai ser a diferença? E hoje você tem acesso a multivitamínicos, sublingual, por exemplo, não tem aquele desconforto. Agora, óbvio que o que se procura no tratamento da obesidade e
obviamente nisso entra a cirurgia bariátrica, é um auxílio à mudança comportamental do paciente, que necessariamente tem que ser uma proposta dele, Claro. não é da cirurgia. Você grampeia o estômago, não é Grampear a cabeça. a cabeça. Então, eu acho que isso é fundamental. O paciente não pode ter uma ideia equivocada que ele senta na frente de um cirurgião bariátrico e a partir do momento que ele fala com o cirurgião, o problema dele da obesidade é do cirurgião e não mais dele. A estrela dessa história é o paciente, Isso é sempre verdade. vai continuar sendo. Me diz uma coisa, essa resolução, ela atinge também os procedimentos endoscópicos na cirurgia bariátrica? Ela regulamentou a utilização do balão que já havia. É interessante, né? Eu, apesar de falar muito de cirurgia bariátrica e metabólica, eu sou endoscopista também, e eu sou meio pai do balão aqui no Brasil. Eu trouxe a técnica para o Brasil em 99, depois de um fellow na Universidade de Milão, e fui responsável por coordenar o protocolo do balão intragástrico junto ao Ministério da Saúde, que culminou na aprovação no ano de 2000. Olha só, faz. Publicamos na Obese Surgery. Só fazem 25 anos. Só fazem 25 anos. Então, assim, deixar muito claro que a gente conhece do que está falando, tem milhares de pacientes que nós tratamos, difundimos essa técnica pelo mundo todo, América Latina, Ásia, Austrália, além de cirurgia bariátrica. E assim, depois de um tempo, o balão foi tirado do rol da ANS. Se o senhor me perguntar por que, eu não sei, mas foi tirado. Não é? E agora voltou como ponte para a cirurgia bariátrica. Entendi. Em que situação? Eu tenho um paciente super obeso, pego um rapaz de 1,70 m com 250 kg, diabético, hipertenso, estente na coronária, barará. Tem que operar? Tem, mas a condição clínica para fazer uma cirurgia naquele momento não é ideal. Então, como melhorar? O fundamento é uma perda de peso aí de 10, 15% do peso total, melhora em muito, porque a primeira gordura que a gente perde é a visceral. Então, nesse sentido, o balão voltou ao rol de procedimento. É um pré-tratamento, né? Exatamente. E na prática, o que mudou para a tua equipe multidisciplinar esse tipo de resolução? Olha, do seu ponto de vista prático, não mudou em nada os nossos protocolos, porque a gente já trabalhava muito alinhado com isso. O que a gente tem aí, no momento, é uma situação que nós estamos vivendo um pouco de indeterminação. E eu acho que é muito importante a gente ser claro nisso. Sem politizar nada, existe um respaldo ético indiscutível de operar um paciente com 30 de IMC e diabético ou hipertenso e tal e tal. Só que esse perfil de paciente não está no rol da ANS, que regulamenta os convênios médicos, seguradores, em suma, as fontes pagadoras. Então, nós vamos ter um hiato aí, um ínterim até ver essa adequação. E fundamental aí é que haja realmente uma conversa e uma definição entre o Conselho Federal de Medicina, a ANS, e regulamente com o paciente, hospital, e que a gente possa ter uma atuação homogênea desse nível. Brilhante, Salé. Salé, a conversa está muito boa, mas para fechar, me diga uma coisa. Em que você, com essas resoluções, você se sente mais seguro? O que é aquilo quando você chega em casa e fala, pô, isso aí está acontecendo, isso vai ser bem bom para o meu paciente, isso vai ser bom para mim também do ponto de vista de segurança médica. Perfeito. O que você acha disso? Olha, eu acho fundamental. A gente sempre trabalhou respeitando os protocolos e indicações internacionais, que são regulamentados pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, Sociedade Internacional de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, Sociedade Americana, Agência Nacional de Saúde Suplementar e as várias sociedades clínicas de endocrinologia e tal, não é? Então, a gente nunca se colocou numa posição de, olha, o protocolo é esse, mas eu acho que... Entendi. Não dá. Ou você trabalha dentro do que é ético, ou você está fora. Com certeza. Então, assim, esse é o momento que, nesse intervalo aí, a gente tem o respaldo ético, mas tem algumas situações a serem alinhadas aí que não diz respeito a gente. Eu acho que fundamental aí
é a gente ter como visão comum que o paciente e o bom resultado é o resumo de tudo isso. Tá? Então, nós temos que focar no que é melhor para ele, individualizar caso a caso e trabalharmos muito bem alinhados do ponto de vista ético com fontes pagadoras, com o hospital, com órgãos regulamentadores estaduais e federais. Salé, muito obrigado pela entrevista. O Blank Science agradece essa tua participação. E fique tranquilo, essa não vai ser a última não, você vai ser chamado bastante. Muito obrigado. Prazer, obrigado a todos vocês.